Olá pessoal, como vão? Bom, nossa última aula nós tivemos bastante problema de conflito relacionado à tecnologia, né? E o que não deixou nossa aula num desenvolvimento muito grande. E eu estou regravando essa aula para que a gente tenha uma aula mais dinâmica e um pouco mais curta, para aqueles que querem rever os exercícios, rever a nossa aula e que querem refazer efetivamente tudo aí, tá ok? Espero que vocês gostem e qualquer dúvida eu estou à disposição. Estou dividindo essa aula em duas, a primeira é o exercício e a segunda aula efetivamente, ok? Bom, vamos lá então. Nós demos um exercício então, demos um esquema abaixo e pedimos para completar a caderneta de campo, né? Então a gente tem uma caderneta básica aí, primeiro a estação, o meu ponto visado, a ré, avante, o meu ponto de referência e a minha cota, tá? Ou minha linha de referência pode ser também, tá ok? Bom, para a gente entender aqui então, Essa, esse é um esquema simples. Por que é simples? Porque para ele ser composto, eu teria que compor a leitura dos aparelhos, ou seja, meu aparelho no campo um, meu aparelho no campo 2, meu aparelho no campo 3, meu aparelho no campo 4 e daí por diante. No entanto, eu não tenho mudança do aparelho. Então, efetivamente, não há mudança aqui. Então, ele não é composto, ele é simples. Como já questionado anteriormente, é, como já questionado antecipadamente, aqui a gente efetivamente só tem uma visada de ré. Visada de ré, ela não é simplesmente uma visada que está antes do meu aparelho, né? Ela é a minha primeira visada anterior de leitura. Isso quer dizer que essa não é uma visada de ré, essa não é a visada de ré, mas essa é uma visada de ré. Por quê? Porque daqui eu vou ler a leitura do meu ponto de visada 1, do meu ponto de visada 2, do meu ponto de visada 3, do meu ponto 4 e do meu ponto 5. Ou seja, eu tenho uma leitura de Ré e uma, duas, três, quatro, cinco leituras de Vante. Tá ok? Então vamos lá. Estação 1. A minha estação, perdão, gente, a estação, no meu caso aqui, como eu estou considerando aqui as estações, todas elas são zero. Ou eu poderia colocar aqui, por exemplo, E1 e todas serem E1. Estou colocando E0 e todas serem E0, tá ok? Ou seja, eu tenho uma única estação e o número de estação não vai mudar. O que vai mudar então, Alexandre? O que vai mudar são os pontos de visada. Notem que eu fiz uma correção de um para o outro aqui. Por quê? Porque inicialmente eu estava considerando só 1, 2, 3, 4, 5. E não é. É zero. Olha o ponto zero aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então toma cuidado para você não errar na tabela. Então deixei aqui para você enxergar isso, justamente para você ver isso na tabela. Tá ok? Então fiquem atentos aí a isso. Então, meu ponto de visada zero. Alexandre, eu poderia estar escrevendo ponto de visada 1, 2, 3, 4. Se essa fosse a representação aqui, 1, 2, 3, 4, pode. Por que que eu estou considerando zero e por que que eu sempre gosto de começar pelo zero? Porque eu acho que o zero vem antes do 1.
Então eu estou representando dizendo, não há nenhum ponto de visada anterior a esse. Não há nenhum estaqueamento anterior ao zero, porque o zero é o meu marco de partida, tá ok? Então, anterior a 1, 0. Por isso que eu não gosto de usar aqui. E por isso que eu não uso ele aqui, tá ok? Então, olha lá. Se eu olhar, então, do meu instrumento, eu tenho uma Ré, onde eu já tenho o valor de 2,4, não é isso? E tenho uma, duas, três, quatro, 5 vantes. Então, qual que é a minha Ré, a Ré da minha estação zero ou da minha E0, né? Em relação ao ponto de visada, ao ponto de visada zero, 2,4. Eu tenho vante no ponto de visada zero? Não, é só ele, tá ok? Qual que é a minha qual que é a minha leitura de Ré ou de vante em relação à estação 0 para 1? É de vante, porque eu já li aqui, né? Então aqui é como se eu repetisse, tá ok? Então, a minha vante aqui, 1,80. Minha vante para a estação, para o ponto de visada 2, 1,80. A minha vante para o ponto de visada 3, 60. Tá aí, ó. Minha vante para o ponto de visada 4, 2. Minha vante para o ponto de visada 5, 2,50. Ok? Bom, continuamos então. Eu tenho uma cota. Qual que é a minha cota? 20,0 ou simplesmente 20 metros. Essa cota ela está em relação ao meu ponto de referência, ou minha linha de referência. Minha linha lá da minha elipsoide, né? A minha linha abaixo que eu faço para que eu não tenha, se eu tiver um desnivelamento, ele não fique negativo. Então, o que que eu faço? Por exemplo, se eu tivesse uma descaída aqui de meio metro, ele não ficaria menos 50, ele ficaria 19,5. Isso porque eu não preciso de ter, aqui nós estamos considerando essa linha, mas eu posso ter 100 linhas, 200 linhas, 1000 linhas, aonde eu estou fazendo visadas em um campo, e aí fazer os cálculos negativos é muito mais complicado para eu fazer. Então eu determino para mim um ponto de referência, o meu SNA, tá? A minha linha aí de referência abaixo da minha linha do terreno lá, do meu início do terreno. Poderia ser uma grade, que seria o meu ponto de referência. Tá ok? Em relação ao meu projeto. Lembra-se que esse é a grade do terreno e tem a grade do projeto, que poderia estar acima ou poderia estar abaixo. Ela vai determinar aonde é aterrado, ela vai determinar aonde eu faço o corte. Mas no próximo exercício eu demonstro isso aí. Então, o que é? Então, o meu ponto de referência ou a altura total do meu instrumento seria a minha cota, que eu já tenho aqui explicado, que é 20, mais a minha Ré, ou a altura do instrumento no meu ponto de visada zero, tá? O meu ponto de visada zero, então, 20 mais 2,40, 22,4. Esse é o valor que eu tenho aí da minha, do meu ponto de referência total aí.
Vamos lá então. Então eu tenho que fazer agora a cota de todos os outros pontos. Por que que eu tenho que fazer a cota? Porque eu tenho a cota daqui, mas eu não tenho a cota no ponto um. Eu só tenho a altura do instrumento. Ou melhor dizendo, a altura do meu ponto de visada ou a altura do meu fio médio. Então eu sei que o meu fio médio aqui é 1,80, o fio médio aqui é 1,80, o fio médio aqui 60, daqui 2 e daqui 2,50. Eu preciso determinar então a minha cota em cada um desses pontos, porque é de acordo com ela que eu vou saber o que será aterrado e o que será cortado dentro do meu projeto. Ok? Então vamos lá. O que eu faço então? Vou pegar a cota do meu terreno e vou subtrair pela minha vante. Correto, gente? Tá certo, gente? Não, né? Então, se eu fiz a minha altura aqui e ela é a minha altura total, a minha PR total, o meu ponto de referência total, eu vou diminuir ela, que é o meu 20 mais 2 mais 2,4, 22,4. Por quê? Porque, olha só, o meu instrumento não mudou de lugar. Se ele tivesse mudado de lugar, essa altura mudava. Então, se o meu instrumento está ali e eu tenho uma cota mais o fio médio do meu ponto de visada zero, aqui no ponto um será a mesma coisa. Pego esse valor total, porque ela não mudou, que seria, por exemplo, esse valor total, né? E vou diminuir pelo meu ponto de visada, que é a altura do chão até a visada do meu instrumento. Então aqui eu vou pegar 22,4 menos 1,80, que é igual a 20,60. De novo, 22,4 menos 1,80, que é igual a 20,60. De novo, 22,4 menos 60, que é igual a... Tá até errada a minha cota aqui, ó. Ou não, não, tá certíssimo, desculpa. 21,80. 22,4 menos 2, 20,40. 22,4 menos 2,50, 19,90. E aí é interessante porque às vezes no meu desenho, se eu pegar uma régua, eu posso até achar que isso aqui está na mesma altura, mas eu acabei de descobrir que se aqui deu 19,90 e se aqui eu tenho 20 e a cota minha do meu ponto de visada, perdão, gente. Se a cota minha do meu estaqueamento 5 ela é 19,90, ela é então 19 centímetros mais baixo do que o meu ponto de referência aqui, ou da minha cota zero. Tá ok? Então aqui, perdão, aqui no 5, ele é 10 metros mais baixo do que aqui. Se eu não tivesse feito então limiar, se eu não tivesse então determinado aqui uma cota, esse aqui seria menos 10. Tá ok? Vamos lá ver o segundo exercício então. Notem, a primeira coisa que a gente tem que notar nesse exercício é que a minha tabela aqui está diferente da sua que está aí. Então repare na sua tabela aí que eu fiz? Eu simplesmente fiz essa primeira tabela para o segundo exercício.
Então, qual que é a maldade? A maldade é que você sempre precisar da ré, da avante, da cota, de cada um dos seus pontos de visada para poder completar o seu exercício aí. Então, vamos lá no exercício 2. Notem que tem uma linha vermelha aí, tá? Dado o esquema abaixo, pode-se completar a caderneta de campo. A seguir, sabe-se que a grade, que é a linha vermelha. O que é a grade, então? É a linha do meu projeto. Ou seja, eu determinei que no meu projeto eu vou fazer uma marcação inicial do meu terreno a 50 centímetros acima da minha cota inicial, que é de 20, 50 centímetros, e vou terminar ela na minha mesma cota, perdão, numa cota 5 que eu não tenho valor ainda. Tá ok? Mas aqui eu já vi que há um rebaixamento aí. Para que eu quero saber isso? Para saber aonde eu vou colocar terra e aonde eu vou retirar terra. Ou seja, aonde eu vou fazer um aterramento ou um corte, que seria um desterro, tá? Bom, sabe-se então que essa grade começa na estaca zero. Ela poderia começar em outro ponto? Até poderia, mas nós estamos considerando aí no zero, que é o meu ponto de referência. Acima da cota do terreno. A cota é zero aqui, que é a minha cota 20, né? Que é do meu SNA até o meu marco zero aqui. Eu marco ele 50 centímetros acima. E termina na cota do terreno da estaca 5. Como é que eu vou saber o valor da estaca 5? Primeira coisa que eu tenho então que fazer é, olha lá, determinar essas cotas aqui, tá? Que não consta aí no seu, que eu tive que fazer. Então eu só agreguei na tabela aqui, mas no caso é fazer a leitura à parte, tá? Bom, essas estacas então estão aqui distantes de 10 em 10 metros. Do ponto 0 a 1, 10 metros, do 0 a 2, 10 metros, do 2 a 3, 10 metros, do 3 a 4, 10 metros e do 4 a 5, 10 metros. Ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Minha estação, então, mudou de lugar? Não, não mudou. Então, todas as minhas estações são E0 ou E1, tá? Meus pontos de visada. Ponto de visada 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho 6 estaqueamentos com 6 pontos de visada. Tá ok? Minha ré está aqui a 2,50. Minhas vantes, 2,10 no ponto 1, 1,75 no ponto 2, 90 no ponto 3, 1,95 no 4, 2,65 no 5. Tá? Cota do terreno. Perdão, gente, ponto de referência meu lá. 20, que é da minha cota do terreno, mais 2,50. Olha aqui, ó, 20 mais 2,50 para eu saber a altura total que eu tenho aí. Tá ok? Ou seja, 2,50 mais 20, 22,50. E agora, eu já tenho a minha altura total aqui, eu preciso de saber a minha cota do terreno, não da grade, do terreno em cada um dos pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Porque a zero eu já tenho.
que é 22,5. Perdão, gente, que é 20. A zero já tem, que é 20. Então, cota do meu ponto divisado a zero, 20. Do meu ponto divisado a 1, ele vai ser 22,5 menos 2,10, dá 20,4. Do meu ponto 2, 22,5 menos 1,75, 20,75. Do meu ponto 3, 22,5 menos 90, 21,60. Do meu ponto 4, 22,5 menos 1,95, 20,55. Do meu ponto 5, 22,5 menos 2,65, 19,85. Tenho então agora a minha Ré, a minha Avante, a minha PR e a minha CT em cada um dos pontos aí. Tá ok? E agora? Bom, agora nós precisamos determinar o seguinte. Se eu estou aqui na minha cota zero e estou colocando a minha grade 50 centímetros acima, ou seja, 20 metros e 50 centímetros, eu estou cortando ou aterrando? Isso é até fácil de pensar se a gente estiver definitivamente olhando para o terreno. Se o meu terreno começa embaixo e a minha grade está sendo marcada em cima, quer dizer que eu teria que colocar terra aqui para poder chegar até o meu ponto. Se ele fosse marcado 50 centímetros abaixo, eu teria que colocar a terra aqui para poder chegar ao meu marco zero. Não é isso? Bom, se eu tivesse que nivelar, então, por exemplo, a 22, ou seja, aqui em cima, se o meu terreno fosse nivelado aqui, eu teria que aterrar ou que cortar o terreno em 20,5? Teria que cortar o terreno. Se eu tivesse em 20,2 aqui, por exemplo, eu teria que cortar o meu terreno. Então, tudo que está acima da minha linha da grade, eu tenho que cortar. Tudo que estiver abaixo da minha linha da grade, eu tenho que aterrar. Tá ok? Bom, 20, o meu ponto, a minha cota 20 está abaixo ou acima da minha linha vermelha? Está abaixo. Então eu tenho que aterrar. Então, 50 centímetros de aterramento. Ok? Vamos lá então. Do meu ponto 1 para frente, já está até para eu poder enxergar um pouco melhor aí. Acho, porque eu ainda preciso fazer as contas, que aparentemente eu tenho que cortar boa parte aí. Será? Vamos lá ver. Como é que eu faço essa brincadeira então aí? Faço lá, ó. Aterro, 50. Cota do terreno, 20. Agora eu vou fazer o cálculo das minhas cotas do projeto, ou seja, da minha grade. Cota do projeto é a cota em relação à minha linha da grade. Qual que é a cota da minha linha de referência, que é essa daqui de baixo, em relação à minha cota do terreno, que é a minha grade, aqui no ponto 1. Qual que é a cota da minha linha de referência, a minha grade no ponto 2? Qual que é a cota da minha linha de referência, a minha grade no ponto 3? Qual que é a cota da minha linha de referência, a minha grade no ponto 4? Qual que é a cota da minha linha de referência, a minha grade no ponto 5? Tá? O que eu faço então?
já vi lá na minha primeira cota que eu peguei a cota do terreno, somei a 50 e a cota inicial do meu projeto, que é a cota da minha linha até a ponta, até a minha linha da grade, é 20 mais 50 centímetros. Então, ele vai dar 20 e 50. Tá? No entanto, no restante lá, eu tenho a altura do meu fio médio mais a cota, não tem. Não tenho a cota de 1 para eu poder determinar a altura disso aqui. Alexandre, tem sim. Olha aqui a cota do terreno aqui. Tá? Mas a cota é em relação ao terreno, não é a cota em relação a esse fio. Então eu tenho um cálculo para poder fazer aí, tem uma regra para poder fazer aí, para eu poder encontrar essa diferença aí. Por isso que eu tenho que achar primeiro a cota do terreno, tá ok? Vamos ver lá como é que funciona então. Para calcular as cotas do projeto, é preciso calcular a declividade, ou seja, essa linha aí de rebaixamento aí, ó. Então, declividade é igual à minha cota inicial menos a minha cota final dividido por distância total. Qual que é a minha distância, então? O exercício conta para a gente que as estacas, o estaqueamento, está equidistante em 10 metros. Então, do meu ponto 0 a 1, 10, do 1 a 2, 10, do 2 a 3, 10, do 3 a 4, 10 e do 4 a 5, 10. Como é que eu sei a distância daqui até o 5? Bom, aqui basicamente é contar os vãos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 10. Então, 10 metros vezes 5 é igual a 50 metros. Então, eu sei que do meu ponto de visada 0 ao meu ponto de visada 5, né? Ou seja, entre esses 6 pontos, eu tenho 50 metros. Tá ok? Então, olha lá. Distância é igual a 20,5 declividade. Perdão, não é declividade, não é distância, não. Declividade, então, é igual a 20,5, que é a minha cota inicial na grade, olha aqui, ó, 20,5, menos 19,85, olha a cota no meu terreno aqui. Alexandre, mas a cota do terreno não deveria estar descrita aqui na cota do projeto? Mas já está descrito aqui, ó, gente. A cota do meu terreno e a cota do projeto é a mesma. Olha o que diz o exercício. Começa na estaca a 0,50 metros acima da cota do terreno e termina na cota do terreno de estaca 5. Ou seja, a minha cota final e a cota grade aqui é a mesma. Tá ok? Então, 20,5 menos 19,85 dividido pela distância, que é igual a 0,13. Se eu precisar de saber a porcentagem, porque o projeto pode te pedir qual que é a porcentagem da declividade, eu multiplico isso por 100. Tá ok? Um espacinho aí para vocês enxergarem o que a gente fez. Vamos lá então? E agora? Agora vamos definir. Aqui eu já vi que é aterro. E o restante?
Bom, basicamente, o que eu tenho que fazer aqui para saber? As minhas cotas de projeto. Para fazer as minhas cotas de projeto. Eu vou pegar a minha cota anterior, que eu já sei que é 20,5, menos a distância do ponto visado. Olha aqui, a distância do meu ponto 1 ao meu ponto 0, a distância do meu ponto 2 ao meu ponto 0, a distância do meu ponto 3 ao meu ponto 0, a distância do meu ponto 4 ao meu ponto 0, a distância do meu ponto 5 ao meu ponto 0. Já sei que a distância do meu ponto 1 ao ponto 0 é 10, porque elas estão aqui distantes de 10 em 10 metros. A distância do meu ponto 2 ao 0 é 20, do meu ponto 3 ao 0 é 30, do 4 ao 0 é 40, do 5 ao 0 é 50. Então, eu vou fazer, olha lá, 20,5 menos estaqueamento equidistante. Perdão, menos cota anterior, não é isso? Vezes menos, é isso mesmo. Estaqueamento equidistante vezes distância, que foi o que nós calculamos aqui, ó, 0,13. Vou fazer um por um. Então, já digo lá para você que a cota do projeto 20 menos 5, perdão, gente, 20 menos 10 vezes 0,013 é igual a 20,37. No ponto 2, nós vamos modificando aqui. 20,5 menos 20 vezes 0,13 igual a 20,24. 20,5 menos 30 vezes 0,013, 20,11 e assim por diante. Então, eu vou ter todo o meu estaqueamento aí já feito e demonstrado. Lindíssimo, fácil e agora, para eu saber o que vai ser feito de corte e o que vai ser feito aqui, eu já determinei aqui. Como é que eu sei se é corte e como é que eu sei se é aterro? Pelo resultado, cota do terreno menos cota do projeto. 20,4 menos 20, perdão, gente, cota do projeto menos cota do terreno. 20,37 menos 20,4, 0,03. Tá ok? No caso aqui deu positivo, né? 20,5 menos 20, mais 50. Sempre coloque o símbolo para que a gente possa também definir se é corte ou se é aterro. 20,4 menos 20,75, 0,51 negativo. 20,11 menos 21,6, 1,49 negativo. 19,98 menos 20,55, 0,57 negativo. E 19,85 menos 19,85, 0, já que o terreno termina exatamente no ponto 5 ou no mesmo ponto. O corte aqui tem que dar 0. Bacana? Bom, vamos lá então para o nosso terceiro exercício. Vamos lá então para o nosso terceiro exercício. Só tomar a aguinha aqui, né, gente? No esquema abaixo, estão representadas as cotas obtidas em um nivelamento, sabendo-se que o estaqueamento empregado foi de 10 em 10 metros, no sentido transversal e longitudinal, ou seja, eixo Y e eixo
x. Pede-se, supondo-se que a estaca 0 deverá constar um terreno de 20 metros, ou 0,20 metros, determinar as cotas da grade, de acordo com a declividade estabelecida no esquema abaixo. Apresente os cálculos. Diferente do que a gente vai fazer aqui, você vai apresentar os seus cálculos. Então, o esquema já diz para a gente: o número da estaca está aqui, o número da cota do terreno está aqui, e é para você achar aqui a cota da grade e determinar se é corte ou se é aterro. Já disse aqui que deverá constar um terreno de 0,20, ou seja, eu já determinei aqui que a cota do meu terreno é cota do perdão, gente, que a cota da grade é cota da grade mais 20 centímetros, não é isso? Cota da grade é cota do terreno mais 20 centímetros, que é onde vai começar a minha grade. E aí eu determino a cota do terreno. Como é que eu sei? 10,20, perdão, 10 menos 10,20. Lembrado aí, ó? Tá lembrado aí? Esse menos esse. Então aí eu tenho mais 20. Tá ok? Então, tá lá, né, gente? Cota do projeto, que é a grade, que é 19,98 menos 20, 55, 0,57. Mesma coisa eu tô fazendo aqui. Cota do projeto menos cota do terreno, que é igual a 10 a 20. Consegue enxergar aí? Espaço. Mostra pra gente o seguinte: se eu tenho um terreno aqui e eu estou caminhando a leste, ele quer aumentar 1 centímetro para cada caminhada e ele quer reduzir a sul meio centímetro. Quer fazer uma declividade a meio centímetro. Aqui eu já pus para que você possa enxergar um pouco melhor. Se eu vou subir de 1 em 1%, eu tenho aqui, já determinei lá, né? 10,3, olha lá como é. Vamos fazer a regra básica de 3. 1 é igual a 100, x igual a 10, porque eu já determinei que nós vamos caminhar de 10 em 10 metros, não é? Se eu começo aqui com 20, vamos caminhar 10 em 10 metros, 10,3, 10,4, 10,5, que é igual a 0,01%, tá ok? Então, na minha grade aqui, já estou caminhando 10,3, 10,4, 10,5. E aí, vou fazer lá a mesma coisa. 10,3 menos 11,10 menos 0,8. 10,4 menos 10,3 mais 1. 10,5 menos 9,4 mais 1,1. E a mesma coisa eu estou fazendo aqui, ó. Estou reduzindo 0,5%. Então, a minha cota de grade aqui será 10,15 e eu vou dar continuidade a ela. Tá ok? Vou tirar aqui 10,15 menos 10,30, 0,15 e por aí vai. Tranquilo? Nosso exercício 4. Esse aqui complicou a cabeça de alguns aí, eu senti que vocês ficaram meio malucos, né? Bom, aqui basicamente é o seguinte: a gente pegou uma distância real, que é em metros, e jogamos ela para uma distância, para uma representação gráfica. Ou seja, desenha a curva numa sistematização abaixo. Considera a equidistância da curva de nível de 1 em 1 metro pela cota 10. Então ele está me dando a cota 10, está dizendo que há uma equidistância de 1 em 1 metro.
No entanto, aqui não aparece essa equidistância de 1 em 1 metro. Aparece aqui um diferencial aí, não tem equidistância aqui entre esses estabelecidos aqui. Então ele está considerando, dizendo para você, se eu parto do 10, eu quero do 10 para o 11, do 12 para o 13, perdão, do 10 para o 11, do 11 para o 12, do 12 para o 13, 13, 14, até o total que vai aparecer aqui que seja possível. Ok? Bom, então, o que seria o ideal aqui? O ideal aqui seria que eu enxergasse o seguinte, por exemplo, aqui eu tenho 10 metros e 50, aqui eu tenho 15 metros. Qual que é a distância real aqui? De 10 metros, 10 metros e meio a 15 metros, eu tenho uma distância aqui de 4 metros e meio. Se eu estiver fazendo isso numa folha, eu vou pegar uma régua e vou medir aqui, para eu poder entender a escala, tá ok? Para eu saber em quantos centímetros que eu caminhar dentro dessa reta aqui, representará em metros. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho aqui 4,5 metros e preciso caminhar, que foram representados em 3,5 centímetros de papel. Ou seja, peguei uma estrada que tem 4,5 metros e joguei ela para um papel a 3,5 centímetros. Então, o que eu faço? Vou transformar 4,5 metros em centímetros, que vai dar 450 centímetros. Divido ele pela minha metragem do papel, 3,5 centímetros, tá ok? E multiplico ele por 50. Por quê? Por que eu vou multiplicar por 50? Porque quanto que eu preciso para poder chegar no 11? Preciso caminhar meio metro para eu poder chegar no 11. Estou em 10 metros e meio e preciso chegar no 11. Por que chegar no 11, Alexandre? Do 10 até o 11, tá? E eu sei que eu preciso, então, no meu papel, caminhar 0,64 centímetros. Então, o que eu faria aqui? Eu colocaria a régua aqui de novo e faria uma marcação de 0,64 centímetros, tá? Então, eu estou considerando aqui como exemplo, como se eu tivesse marcado aqui nessa reta a 0,64 centímetros. Vou fazer todas as marcações e vou ligar um ponto ao outro para eu começar a ver a minha curva de nível, tá? Então notem que as curvas aí são paralelas, ou seja, elas não se encontram. E eu tenho aqui do 10 ao 11,2, o 11 estaria aqui. Do 10,5 ao 15, o 11 estaria aqui. Do 10,5 aos 11,5, o 11 estaria aqui. Ligo um ponto ao outro. Agora eu quero 12, Alexandre. Do 11,2 ao 12,5, o 12 estaria mais ou menos aqui. Do 10,5 ao 15, o 12 estaria mais ou menos aqui. Estou falando aqui mais ou menos, se você marcar na régua, você vai marcar o ponto exato, né, Chu? Então, de 11,2 a 13,9, o 12 estaria mais ou menos aqui. Liguei um ponto ao outro. Tá ok? E agora o 13. Eu até não fiz a marcação do 13 aqui, mas faça aí, tá? Então, do 13, do 12,5 ao 13, o 13 estaria mais ou menos aqui. Ele está até mais ou menos aqui, ó, né? Estaria aqui. Marquei ele aqui, mas ele estaria aqui, ó. Nossa curva estaria mais fechada aí, né?
Do 11 ao 15, ele estaria mais ou menos aqui. Do 10,5 aos 15, ele estaria mais ou menos aqui. E do 15 ao 13,9, oh, perdão, gente, do 11,2 ao 13,9, ele estaria mais ou menos aqui. Aí a gente faria essa ligação aí. Beleza? Tudo lindo. E o resto do exercício é resposta escrita. Boa? Vamos parar aqui os nossos exercícios e vamos efetivamente para a nossa aula.